1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 1. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Língua estranha dos novos dons espirituais é o único que não edifica o outro, senão eu mesmo que falo. Então, para o Filho de Deus, para o cristão, é essencial falar em língua, começar a falar em língua. Para aqueles que querem desmistificar o reino, desmistificar as coisas do Espírito, tem que ter o hábito, o costume de falar em língua. Porque quando você fala em língua, a revelação vem. Quando você fala em língua, você faz o descarregamento espiritual. Alguns benefícios de oração em língua você pode ler no livro Andar em Espírito e Andar no Poder. Você pode pedir esse livro aqui no link do meu canal, ou mesmo baixar esse livro, está grátis no Google. Primeiro nível de falar, primeiro nível de orar em língua é começar, você próprio começar a orar em língua. Não é o Espírito Santo que vai falar por você. Você quem abre a boca para começar a falar em língua. Esse é o primeiro nível que, na verdade, a maioria dos cristãos estão. É começar a falar. Quando você começa a falar em língua, você já entra em um nível, mas na verdade é o primeiro nível de oração em língua é você começar a falar em língua. Você entrou no primeiro nível de oração em língua. Segundo nível de oração em língua, as palavras elas começam a diminuir e repete-se as mesmas coisas, as mesmas frases. As palavras que você falou no primeiro nível, as frases que você falou no primeiro nível, elas tendem a se repetir no segundo nível. Você começa a repetir as mesmas palavras, as mesmas frases. Você começa a repetir essas palavras. Você está no segundo nível. Repetição das mesmas palavras e frases. O terceiro nível O outro nível é gritos. Você começa a gritar em língua. Mas no outro nível que nós acabamos de falar, para dizer que quanto mais você repete as palavras, as frases, é sinal de que você saiu do outro nível, do nível anterior para o próximo nível. Então não se turbe que estás a repetir muitas palavras, as frases. Você está no bom caminho, continua. E quanto mais permaneceres, se mergulhares na oração em língua, mais você fica forte no espírito. Porque edificar é você se fortalecer
no espírito. Quando nós falamos em língua, sempre que nós falamos em língua, nós estamos a nos edificar, estamos a nos fortalecer. Então, você está a repetir as palavras, está a repetir as frases, estás no caminho certo para crescer, para ir em outros níveis mais. Agora sim, gritos em língua, você está a orar em língua e você começa a gritar gritos, você está a gritar, você está num outro nível também. Então, não se admire, porque às vezes quando você está na atmosfera, até você mesmo não percebe, né? Aquilo que você vai orando, aquilo que você vai, os gestos, se calhar, e muito mais. O outro nível é, na verdade, o nível sem palavras, não sai som, você não verbaliza nada, você não fala nada, mas a verdade é que você está a orar. Até mesmo no entendimento, nós não oramos só quando abrimos boca, quando nós falamos, nós também oramos no coração, no interior, sem verbalizar, nós oramos. No espírito também, não foge a regra, não só quando nós abrimos a boca. Até no nosso interior nós podemos orar, nós oramos em língua. Então nesse nível você não verbaliza nada, não sai palavras. Você simplesmente começa a sentir eletricidades no corpo. Nesse nível você não fala e também você não grita. Eletricidade no corpo você começa a sentir. E você fica uma sensação de carregado, com carga, se assim posso dizer. E você fica sem força para se manter em pé. Você na verdade está num outro nível de oração em língua. Aleluia. Espero que esteja a ser uma bênção. Por favor, se inscreva, deixe o teu like, ativa o sininho das notificações, se puder. Compartilha. Continuando, o outro nível. Neste nível, você entra em trabalho de parto. Começa a sussurrar, contração na boca, contração no abdômen. Você está a entrar no nível de parto para gerar aquilo que Deus preparou para ti, para gerar o poder de Deus na tua vida, para gerar a unção, para gerar descarregamento de informação na tua vida, para gerar o invisível, para gerar o sobrenatural. Você está no bom caminho para isso acontecer. O outro nível é o nível de gemido, a dor do parto. É neste nível onde de facto se dá à luz o invisível. No nível anterior você já está em trabalho de parto, mas neste nível você finalmente dá à luz o invisível. É nesse nível onde você começa a ouvir a voz de Deus de forma clara. Pode não ser audível, mas você percebe que Deus está a falar contigo. É neste nível onde você começa a captar algumas frequências espirituais. É neste nível onde você começa a perceber situações. Neste nível onde você começa a perceber aquilo que está a acontecer na atmosfera, aquilo que está a acontecer no mundo espiritual. É neste nível onde você baixa as informações dos céus para a terra. É neste nível onde você fica totalmente equipado no espírito. Na verdade, nós podemos orar no entendimento e devemos orar no entendimento. Não devemos simplesmente orar em língua, mas também no entendimento. Porque Paulo diz, oro em língua, mas também oro no entendimento.
Então devemos orar também no entendimento. Agora, orar no entendimento, eu também sou fortalecido, mas sou ainda mais fortalecido quando eu oro no espírito, oro em língua. Amém? Então, a oração em língua, vê que dos 9 dons, conforme eu falei no princípio, dos 9 dons que não edifica a pessoa que tem o dom, é o dom de língua estranha. Dos 9 dons espirituais descritos em Coríntios, o único que não edifica o outro é o dom de língua. Os outros é para outros. Se eu tenho o dom de profecia, é para edificar a igreja, é para edificar a outra pessoa. Se eu tenho o dom de cura, é para edificar a outra pessoa. Se eu tenho o dom de discernimento do Espírito, é para edificar outra pessoa. Mas o dom de língua estranha é para me edificar a mim mesmo. Então, quanto mais eu uso este dom de língua, mais eu sou edificado. Sempre que eu estou a falar em língua, estou a ser edificado. Não há limites para nós falar em língua, para nós orar em língua. Não há horário para isso, não há lugar para isso. Você pode orar no seu interior, em qualquer lugar que você esteja. Você ora no teu interior, ora em língua, você fica fortalecido. Então, é no último nível que você veja, na verdade, o estágio final daquilo que você quer alcançar em Deus, aquilo que você está a pedir, aquilo que você está a orar. Na verdade, para Deus, nesse estágio se dá o parto a partir do mundo do Espírito. E você pode ver o acontecimento no mundo físico em pouco tempo. Aleluia, glória a Deus. Então espero que esta mensagem seja mais uma bênção para a tua vida. Por favor, deixe o teu feedback, se de fato foi, creio que foi. E Deus seja engrandecido, em nome do Senhor Jesus.